Olá pessoal, esta é a segunda aula de transformada de Laplace. Nesta aula nós vamos utilizar o que nós conhecemos a respeito da transformada de Laplace para estabelecer a área em que o S é válido para a transformada, quer dizer, o domínio da função transformada de Laplace. E em seguida nós vamos mostrar como é que se calcula a transformada da função t elevado a n. Eu sou o professor José Bezerra Menezes Filho e este é um canal de vídeo educativo e quem não tiver inscrito, por favor, se inscreva se tiver gostado da aula e gostando da aula, por favor, dê um like porque isso ajuda a divulgar o nosso canal, tá bom? Muito obrigado. Bom, vamos partir de onde ficamos na última aula de transformada de Laplace. Nós tínhamos dito que para uma função f de t igual a e elevado a lambda t, então a transformada de Laplace de f é zero a infinito elevado a menos st vezes e elevado a menos lambda t dt. Essa integral nós vimos que era dado por 1 sobre S menos lambda. Mas o importante aspecto que devemos levar em consideração é que esta integral ela só converge para quando, à medida que o tempo passa para t indo para infinito, e elevado a menos st vezes e elevado a lambda t, ela esteja convergindo para zero, tá bom? Então, a condição para que exista esta integral, exista esta transformada de Laplace, é que este fator aqui leve para zero, este produto, tá bom? Então, para que isso aconteça, então, podemos colocar esses dois produtos num só, elevado a menos S menos lambda vezes t, tá bom? Então, este produto aqui, ele tem que convergir para zero desde que t esteja convergindo para infinito. Então, significa dizer, então, que este fator aqui, vou colocar aqui em preto, este fator aqui tem que ser positivo, tá certo? Ou, em outras palavras, maior do que zero, tá certo? Então, significa dizer que para que exista essa convergência, S menos lambda tem que ser maior do que zero, o que significa dizer que S tem que ser maior do que lambda. Então, na verdade, a condição para que f de t, sendo dado por e elevado a lambda t, ela tenha a transformada de Laplace f de s igual a 1 sobre S menos lambda, é que S seja maior do que lambda. Porque só assim esta integral vai convergir, este valor aqui vai convergir para zero e o valor da integral vai convergir para um número sem ser infinito. Tá bom? Bom, então, vamos ver uns casos particulares desse caso, dessa função. Partir
pular casos particulares. Se f de t for igual a e elevado a 0 vezes t, que é igual a 1, então f de s é igual a 1 sobre s. E nesse caso, qual é a condição para convergência? Ora, se eu observar direito, a integral de f de s nesse caso vai ser igual a raiz de e elevado a menos st vezes 1 dt de 0 a infinito. Então, evidentemente, o único termo que tem que ir para zero, então e elevado a menos st, ele tem que convergir para zero desde que t esteja convergindo para infinito. Então, significa dizer que para que isso aconteça, é bastante que S seja maior do que zero. Então, esta é a condição de convergência dessa nossa integral. Então, nesse caso, esta expressão é válida desde que S seja maior do que zero. Tá bom? Segundo caso particular. Vamos ver outro caso particular. Aqui. Caso particular. Caso particular 2. Vamos supor que nossa f de t seja igual a e elevado a menos lambda t. Agora, o nosso lambda não vai ser positivo, ele vai ser negativo. Então, significa dizer que o nosso f de t, f de s, vai ser igual a 1 menos, pela regra aqui, ó, s mais lambda. Então, é só você colocar aqui lambda sendo menos lambda. E qual é a condição de convergência nesse caso? Então, vamos analisar novamente. F de S é igual a integral de 0 a infinito de E elevado a menos st, tá bom? E elevado a menos lambda t dt, tá certo? Então, significa dizer que o nosso f de s é então igual a 0 a infinito elevado a menos s mais lambda t dt. Então, pelo mesmo raciocínio, este ponto, este fator aqui tem que ser positivo. Para que isto aconteça, S mais lambda, S mais lambda tem que ser maior do que zero. Significa dizer que S, então, tem que ser maior do que menos lambda. Portanto, esta integral f de t, conclusão, se a função for e elevado a menos lambda t, significa dizer que f de s é igual a 1 sobre s mais lambda para s
maior do que menos lambda. Então, neste caso aqui, nós vimos que a região de convergência já mudou. Então, para este caso, E elevado a lambda-t, a região de convergência é maior do que lambda, sendo dada a função da transformada Laplace é esse valor. Para f de t é igual a 1, s vai ser maior do que zero, e para s, f de t é igual a e elevado a menos lambda-t, a condição é que s seja maior do que menos lambda. Tá bom? Então, estas são as regiões de convergência. Tá bom? Estas são as regiões de convergência desses casos particulares aqui, como a gente viu. Tá claro? Então, vamos prosseguir. Bem, então, resumindo, a gente tem estes casos que a gente já viu. F de t é igual a E elevado a lambda-t. A gente já viu que f de s é igual a 1 sobre s menos lambda para s ser maior do que lambda. A gente viu também que f de t, se f de t é igual a 1, a gente tem f de s é igual a 1 sobre s. Neste caso, para s ser maior do que zero. O terceiro caso que nós vimos foi E elevado a menos lambda-t. A nossa função, a nossa transformada Laplace é 1 sobre s mais lambda, neste caso, para s maior do que menos lambda. Mas outro ponto importante que a gente tem que lembrar é que S pode ser real, tá bom? Ou S pode ser complexo. Tá bem? Então, esses casos aqui a gente tratou como sendo S real. Tá certo? Mas se S for complexo, S for A mais JB, tá bem? Então, neste caso aqui, em que S é complexo, que é a maioria dos casos em que você está estudando controle, então vamos repetir também a nossa condição de convergência. Então, f de t, se for E elevado a lambda-t, então o nosso f de s é igual a 1 sobre s menos lambda, mas acontece que o que interessa agora para a gente é apenas a parte real, porque quando você vai ter E elevado a A mais JB, tá bom? Então você vai ter E elevado a A vezes E elevado a JB. Isto significa E elevado a A, que multiplica cosseno de B mais J seno de B. Então, na verdade, agora a gente está interessado apenas nessa parte. Esta parte aqui é que tem que fazer com que
o número vá para zero, tá bom? Então, neste caso aqui, a gente vai considerar para a parte real, então seria diferente, a parte real de S ser maior do que zero. A mesma coisa, f de t é igual a 1, f de S é igual a 1 sobre S, com a condição que a parte real de S, ou desculpe aqui, vou apagar aqui e vou reformular. E, na verdade, S é maior do que lambda, certo? A gente já viu isso. Foi apenas um pequeno erro. Então, S é maior do que a parte real seria maior do que zero. E, novamente, f de t é igual a e elevado a menos lambda t, implica que f de S é igual a 1 sobre S mais lambda para a parte real de S ser maior do que menos lambda. Tá bom? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? A gente pode ver no gráfico. Se eu tenho lambda aqui, ó, a região de convergência vai ser tudo isso aqui. Nesse caso aqui, essa aqui é a parte imaginária e aqui é real, do S. Mesma coisa, parte real, parte imaginária. Seria toda essa região aqui. E nesse caso aqui, eu teria a parte real, a parte imaginária, e seria menos lambda aqui, toda essa região aqui. Tá bem? A função que nós estamos querendo demonstrar é t elevado a n. Tá bom? Então, a transformada de Laplace dessa função vai ser igual à integral de 0 até infinito de e elevado a menos st vezes t elevado a n dt. Para resolver essa integral, nós vamos resolver por integração por parte. Integração por parte. Como é que a gente vai fazer isso aí? A integral de u dv é igual à integral de u v, desculpe, é uv menos a integral de v du, tá certo? Vamos escolher essa nossa função u como sendo t elevado a n. Por conseguinte, du dt é igual a n t elevado a n menos 1. Portanto, du é igual a n t n menos 1 vezes dt. Tá bem? Bom, agora, a nossa u a gente já disse que era esse, né? Agora, dv é igual ao e elevado a menos st, é o que resta, vezes dt. Tá bom?
Então ficaria essa parte aqui vezes essa aqui. Então seria nosso dv, tá bem? Logo, v é igual a integral de e elevado a menos st dt. Então essa integral é fácil a gente ver que é o v vai ser igual a menos 1 sobre s e elevado a menos st, se você fizer a integração. Tá bom? Então, f de s, então, que é igual a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st vezes t elevado a n dt é igual a u vezes v. Quem é u? Vamos ver quem é u aqui. U está aqui. Tá bom? Então seria t elevado a n vezes o v. Onde é que está o v? Está aqui. Vou marcar aqui o v. Certo? Então vamos colocar aqui menos o 1 sobre s é elevado a menos st. Então essa aqui já é u e aqui é o v. Então fica menos a integral de 0 a infinito de v de u. Quem é o v? Aqui, menos 1 sobre s é elevado a menos st vezes du. Quem é du aqui? É n t elevado a n menos 1 dt. Então fica n t elevado a n menos 1 vezes dt. Tá bom? Muito bem. Só que a gente precisa colocar também no intervalo de integração 0 a infinito aqui, tá certo? Então fica f de s é igual a, vou colocar aqui o menos t elevado a n, tá bom? Então fica 1 sobre s é elevado a menos s, e aí eu vou colocar o valor do infinito aqui. No lugar do meu t, eu vou colocar o infinito aqui, tá bom? Então, voltando aqui, ficaria menos. Agora eu vou colocar o zero. O zero aqui, tá bom? Elevado a n vezes menos 1 sobre s é elevado a menos s vezes o zero. Tá bem? Então, prosseguindo, menos. Nesse caso, eu tenho aqui o menos com menos vai dar mais. Esse n não faz parte do tempo,
né? Então ele é constante em relação ao tempo, então tanto n quanto s vai para fora da operação de integração. E ficamos com e elevado a menos st, tá bem? Vezes t n menos 1 dt. Tá ok? Bom, então, analisando essa primeira parte aqui, a gente tem que este valor aqui é igual a zero, porque e elevado a menos infinito é a mesma coisa, vou colocar aqui, ó, e elevado a menos infinito é igual a 1 sobre e elevado a infinito, que é igual a zero. Então, esse termo aqui todo vai para zero, tá bom? E esse termo, todo esse termo está multiplicado por zero, portanto, também vai para zero. Então, nesse caso, ficamos apenas, vamos colocar aqui, com f de s é igual a n sobre s integral de e elevado a menos st vezes t n menos 1 dt. Então, no intervalo de integração de 0 a infinito. Então, veja que essa expressão é a transformada de Laplace da função t elevado a n. Bom, então, o que a gente pode notar é o seguinte, que esta expressão, ela vamos comparar com a expressão da função, da transformada de Laplace. A definição da transformada de Laplace é e elevado a menos st vezes f de t dt. Tá bem? Então, significa dizer que t elevado a n menos 1 está ocupando o lugar do f de t nesse caso aqui. O que significa dizer que integral de e menos st vezes t elevado a n menos 1 dt, na verdade, é a transformada de Laplace de quem? É a transformada de Laplace de t elevado a n menos 1. Tá bom? Então, esse termo aqui todo, tudo isso aqui é a transformada de Laplace de t elevado a n menos 1. Bom, então, continuando, a gente viu que a transformada, ó, a transformada de t elevado a n é igual a 1 sobre o n sobre s transformada de t elevado a n menos 1. Isso? Veja que aqui e elevado a menos st vezes t elevado a n menos 1 dt, a integral é exatamente a transformada de t elevado a n menos 1. Tá? Então, aí nesse caso, vamos substituir alguns valores aqui. Então, eu vou apagar aqui para dar espaço. Vamos apagar aqui. Certo. Então, vamos apagar. E vamos fazer o seguinte. Para n igual a 1, eu tenho que a transformada de Laplace
de t vai ser igual a... Veja, vamos seguir essa regra aqui, ó, n e n, né? Então, isso aqui, n é igual a 1, então vamos colocar igual a 1 aqui, dividido por s. Então, a transformada de t elevado a zero. Mas a gente sabe que a transformada de t elevado a zero, a gente já calculou, a gente já viu. Eu vou colocar aqui para a gente não esquecer. Elevado a zero, que é igual a 1, é igual a 1 sobre s. Então, significa dizer que a transformada de Laplace de t é igual a 1 sobre s multiplicado por 1 sobre s. Tá bom? Então, agora, para transformar para n igual a 2, para n igual a 2, eu tenho que a transformada de Laplace de t elevado ao quadrado é igual a 2 dividido por s. Veja que a relação aqui está aqui, ó. A informação é essa aqui. Transformada de Laplace de t, né? T, n menos 1, n é igual a 2, t mesmo, né? Então, isto daqui, a gente já sabe que essa transformada é esse valor aqui. Então, fica 2 dividido por s vezes 1 sobre s vezes 1 sobre s. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 1 dividido por s ao cubo. Vamos agora para n igual a 3. Então, a transformada de Laplace de t elevado à terceira é igual a 3, a gente já sabe, dividido por s, a transformada de t elevado ao quadrado. Então, é 3 dividido por s vezes 2 vezes 1 dividido por s ao cubo. Tá bom? Então, isso aqui fica 3 vezes 2 vezes 1 dividido por s a 4. Então, logicamente, se a gente continuar com isso aí, a transformada de Laplace de t elevado a n é igual, portanto, veja que isso daqui é um fatorial, ó, é n fatorial dividido por s elevado a n mais 1. Então, esta aqui é a solução final. Lembrando também que, para esta integral, o s converge para ser maior do que zero. Então, vamos agregar aqui também que o s é maior do que zero. Tá bom? Isso completa nossa informação. Tá bem?